Vamos para mais uma lição Betel. Eu espero que esteja tudo bem com você. Nós já estamos chegando aqui para a lição 9, que tem por tema Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, o seu like, deixar o seu comentário, acionar o sininho para você receber as novas notificações, tá bom? Nós estamos aí também com um curso de treinamento de capacitação para professores, reciclagem. Nós vamos deixar o link aí para você poder acessar e ter conhecimento do mesmo, tá bom? Vamos lá, Esaú, a bênção da promessa por um prato de lentilha. Pouco caso daquilo que era por direito. Bem, o nosso texto áureo diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade aplicada, não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas do mundo. Quais são os objetivos? Os objetivos é apresentar a bênção, as bênçãos da primogenitura, mostrar o desprezo de Esaú, a bênção da primogenitura, e citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. O texto de referência é Mateus, capítulo 22, versos do 2 ao 5, que nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. Nós temos meia hora para fazer o nosso vídeo, nós fazemos um resumo da aula, na verdade um comentário, um bate-papo, só para juntar ao conteúdo que você já tem. Não é propriamente dito uma aula, é um resumo, uma síntese da aula, tá ok? Deixa o seu comentário aí, concorda, discorda, acrescenta, fica à vontade, tá ok? Olha, vamos aqui para o nosso tópico 1, que diz que as bênçãos da primogenitura. Mas a introdução diz que nem sempre podemos compreender os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento de seu perfeito e glorioso plano divino da redenção. Bênçãos da primogenitura. Bom, o primogênito, ele tinha o direito de ter toda a responsabilidade da casa a partir de que o pai falecesse. Ele tinha a liderança da casa, então estava sobre a sua responsabilidade. Ele tinha direito a ter uma porção dupla dos bens daquela família. Ele tinha então algumas prerrogativas dadas a ele por ser o primogênito. Então isso são dois pontos aí que colocam o primogênito em vantagens aos outros filhos. Então nós vamos ver, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele acaba pedindo a sua parte para poder sair, e ele não era, todavia, o primogênito. Vamos lá. Bênçãos da prosperidade. Quando a gente fala de bênçãos de prosperidade, a gente tem que ter todo o cuidado para nós não desembocarmos na teologia da prosperidade, que é uma teologia neopentecostal, uma teologia triunfalista, que barganha com Deus, e que as pessoas são ensinadas a fazer as coisas para Deus, para receber, para ter o retorno, para ter em troca dos seus feitos benefícios. Então essa é uma teologia perigosa, é uma erva daninha no meio da teologia bíblica e que faz muito mal, causa muitos males à vinha
do Senhor. Então vamos lá, bênçãos de prosperidade. Um dos direitos da primogenitura era de receber o dobro da herança da família na morte do pai. O Dr. Thompson de Deuteronômio, do comentário, ele usa um dos temas do Velho Testamento, era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo em circunstâncias especiais, como, por exemplo, Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Efraim e Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos. Aqui a gente tem uma questão, por exemplo, de Jacó e de Esaú, de soberania divina. De Ismael e de Isaac, por exemplo, Isaac era o filho da promessa e Ismael o filho da incredulidade. Nós temos, por exemplo, de Efraim e Manassés, também uma questão de soberania. E Davi e seus irmãos mais velhos, eu não consigo interpretar que ele tomou o direito de primogenitura dos seus irmãos. Nada emite essa ideia no texto, a não ser que ele foi escolhido em detrimento aos seus irmãos para governar o povo de Deus. Então, nos outros casos, a soberania de Deus, ele é soberano e devido à sua soberania, ele faz aquilo que lhe apraz, que lhe compete fazer. Deus sabe o que faz e nós só restamos obedecê-lo, porque nós, muitas das vezes, não vamos compreender os caminhos que o Senhor traça. O 1:2 diz, bênçãos de autoridade. Então, além da riqueza, o direito de primogenitura passava ao primogênito autoridade sobre a sua família, que pertencia ao pai. Então o pai falecendo, o filho tomava, perdoa-me, toda a responsabilidade daquela casa, o filho mais velho. Devido a esse compromisso de assumir a postura paterna, ele tinha alguns direitos, porque se todos os bens eram do pai enquanto ele vivesse, na sua partida, o filho primogênito, ou mais velho, para a gente entender melhor, o filho mais velho assumiria o papel, então ele tinha direito a uma porção dupla, porque a sua posição também era de maior responsabilidade. Então, quanto maior a sua responsabilidade, maior serão os seus benefícios. Com toda responsabilidade, ela tem os seus ônus e ela tem os seus bônus. E ele deveria fazer jus àquela posição. O filho mais velho, ele já vinha sendo treinado, ele já vinha sendo instruído que na ausência do pai, ele precisaria tomar toda a postura paterna da sua casa, no sentido de fazer funcionar a sua família sem deixar que não lhe faltasse pão, alimento, roupa, proteção. Cabia a ele chefiar a família. O 1:3 diz bênçãos de representatividade. Em se tratando dos patriarcas de Deus, havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser portador das promessas patriarcais. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiriam o primogênito futuro, conforme temos visto em Gênesis 26, 3 e 5. Vamos ler Gênesis 26, 3 e 5 para a gente entender. E habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. É Deus falando com Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque
Abraão obedeceu a minha palavra. Olha que ponto importante. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha que interessante. O sucesso de Abraão foi justamente a obediência em guardar os preceitos e as leis do Senhor. Tendo em vista que a lei do Senhor aqui ainda era no quesito de verbal, oral. Não havia ainda se estabelecido a lei escrita, a lei relatada, cravada em pedras. Deus ainda não havia estabelecido, sancionados normas que ele foi sancionando com Moisés. Aqui era o ato de ouvir e obedecer aquilo que estava ouvindo. E aí o texto diz que, no 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, a palavra verbal. Se a gente ler, por exemplo, Gênesis no capítulo 17, versículo 1, olha o que diz. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou. E Abraão guardou aquilo que Deus lhe falou. E ele obedeceu à ordem do Senhor sem ter a palavra escrita. Olha que importante como nós hoje, com a palavra escrita, deveríamos temer a Deus muito. Deveríamos sermos mais tementes a Deus, guardar essa palavra na tábua do nosso coração e viver uma vida que cheia, agradável aos olhos de Deus. Hoje nós temos muita da lei, da palavra, e guardamos quase nada. E ele não tinha o papel, mas tinha a tábua do coração, o coração sensível, um coração ensinável, que muitas das vezes o que nos falta é um coração ensinável, um coração sensível para a voz de Deus, um coração sensível para a aprendizagem das coisas de Deus. E um coração duro, dificilmente nós iremos aprender a palavra do Senhor. Então, um coração ensinável, onde os nossos pensamentos e os nossos achismos se rendem, se prostram à palavra do Senhor. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus, ela não vai concordar com a gente. É a gente que tem que concordar com a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus discordar de mim, que eu abra mão dos meus conceitos e me renda à palavra do Senhor. Assim nós vamos bem. Vamos lá. Voltando. E o bênção da autoridade, bênção da representatividade, né, que nós estávamos lendo aqui, representar. Ele estava, na verdade, como um representante, que tais homens seriam o tipo de sacerdote da família, que representantes de Deus diante de uma nação, diante da sua família e diante do povo. Essa era a responsabilidade. Deus ali está formando uma nação e dentre homens ele está sendo seleto e essa responsabilidade estava sobre os ombros deles, assim como está sobre os ombros nossos também, de obedecermos e cedermos à palavra de Deus. Vamos lá. O desprezo e as bênçãos da primogenitura.
Mesmo diante de todos os privilégios que vimos nos tópicos anteriores, precisamos perguntar como Esaú pôde abrir mão deles. Como pôde deixar de dar valor a algo tão importante? Às vezes a gente para pensar e fala como que as pessoas abrem mão de coisas tão valiosas em detrimento das coisas tão fúteis, tão inúteis, tão sem valor, efêmero, em detrimento daquilo que é eterno. Como que as pessoas às vezes se vendem por coisas tão banais, vendem a sua moral, vendem a sua conduta, vendem o seu exemplo, vendem a sua fé, negocia a palavra, vende a salvação, troca por nada, por coisas passageiras. É mais ou menos isso que aconteceu. Tu conhece alguém que era firme, mas com negociata para se dar bem, hoje não está mais firme? Pode ser um ponto bom para você apresentar na sua aula. Pode ser um ponto de contato, de interação. De pessoas que eram verdadeiros, mas que foram cedendo e foram negociando o inegociável. E depois não conseguiram mais retornar, porque venderam não só a sua fé, o seu caráter, mas venderam a sua alma. Judas, quando ele vende Jesus para os sacerdotes, na verdade ele não vende Jesus, ele se vende. Ele não vende Jesus, ele vende a sua própria alma. Porque ele está negociando aquilo que não se negocia. Então ele está negociando ele próprio, em detrimento daquilo que ele não deveria nem pensar em negociar. E acabou sendo irreversível o preço vendido, que ele vendeu, e foi o valor de um escravo. Infelizmente, até hoje tem gente vendendo a sua fé. Tem gente negociando o paraíso por uma fruta. Tem gente negociando o paraíso por um papo. Tem ou não tem? Deixa o seu comentário aí. Se você acha que tem, se você acha que não tem, se você acha que eu estou falando loucura, discorda de mim. Vamos lá. Desejou um prato imediato a um banquete futuro. Desejou coisa que era transitória. Ele ia comer ali, saciar uma fome e depois ia jogar isso fora. Então, ó, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente na comida. Então, ó, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servir? Ele, na verdade, ele não dá valor. Ele não dá valor àquilo que era um direito dele. Adão e Eva negociou também por um bate-papo e cedeu. Ele chega e diz que está morto de fome, né, que isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem, e de que vale a primogenitura dele se ele ia morrer mesmo. Então é melhor ele vivo sem primogenitura do que morto, que de qualquer forma a primogenitura ia passar para o irmão. Olha que mente mesquinha, que mente pequena, que mente vazia, sem saber valorizar aquilo que está nas mãos dele, colocado pelo Eterno. É sério e muito sério mesmo esse negócio. Vamos lá. Preferiu o que é escasso ao que é abundante. Por sua vez, seu irmão é profano e ele ignorou o sagrado. Nós vamos ver isso mais para frente. Jacó, por sua vez, ele de maneira sutil, ele aproveita o momento. Porque Jacó poderia dar da lentilha para o seu irmão e alimentar o seu irmão. Ele decidiu negociar o prato com o irmão.
Já viu que tem pessoa que ele pode ajudar o irmão e ele aproveita a fraqueza para negociar e arrancar alguma coisa do irmão? Já viu aquela pessoa que pode lhe beneficiar, mas ele pensa em aproveitar do seu momento de crise e extrair de você algo de maneira enganosa, sabendo que está te prejudicando premeditadamente? E aí você pode falar assim, mas já seria mesmo de Jacó. Sim, o texto aqui diz, no 26, no 25, 23, diz: respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem é o mais velho? Esaú. Quem é o mais moço? Jacó. Só que quem disse que o mais velho serviria ao mais moço foi Deus, e Deus iria se encarregar de fazer isso acontecer. Eu não sei qual o meio de Deus, como Deus faria isso, mas não tem nem como eu pensar, analisar. Eu poderia falar várias coisas aqui que Deus poderia fazer, mas seria um tolo tentar entrar na mente de Deus. Deus não precisou da ajuda de Jacó, não precisaria da ajuda de Jacó. Deus não precisa da minha, não precisa da sua ajuda. Nós precisamos de Deus. Todo mundo que tentou dar uma ajuda para Deus quebrou a cara. Abraão, a mesma coisa. Deus falou: tu vai ter um filho. Aí Sara falou assim: tem um filho com Agar. Aqui é outra história de alguém tentando ajudar o cumprimento de uma promessa. Se Deus falou, espera, descansa, creia que no tempo certo vai se cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, vai se cumprir. Davi levou 13 anos para assumir o trono. Davi não ajudou Deus. Pensa bem se Davi poderia ter dado uma ajuda. E Deus entregou Saul para Davi, inclusive. E Davi poupou a vida de Saul, até que Deus dá cabo de Saul e ele assume ao trono. Talvez Deus nem deu cabo de Saul. A própria vida pecaminosa de Saul foi cobrada pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E ele acabou recebendo em troca da sua vida o salário, o seu pagamento de uma vida de desobediência e de uma vida afastada de Deus. Vamos aqui correndo que a hora não para. Vamos lá. Preferiu o que era escasso do que é abundante, abriu mão do que era divino, e nós não devemos vender aquilo que Deus reservou para nós por coisas tão banais. Aquilo que Deus reservou para você, não venda, não negocia, não troca, não barganha, não faça nada com aquilo que Deus te entregou. Trate com seriedade o que você sabe que Deus colocou nas suas mãos. Priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. Então, além de desprezar a bênção da primogenitura, Esaú se casa com mulheres estrangeiras, o que não era aceito para sucessões sacerdotais. Hebreus 12:16 diz que Esaú era imoral e profano. A profanação é o pecado de tratar comum aquilo que é sagrado. Essa expressão profanar, que está aqui no texto de 12:16 de Hebreus, vem do grego bebelos, profano. Ele é um bebelos, que quer dizer a pessoa que trata as coisas sagradas, as coisas santas, como coisas comuns, que não sabe pôr um paralelo, uma divisão entre o santo e o profano, entre o sagrado
e o impuro. Vamos ler um texto aqui em Jeremias, no capítulo 15, no verso 19. Diz assim, Deus falando para Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão para ti, mas tu não passarás para o lado deles. Separar o precioso do vil, eu vou ser contigo. Separar o santo do profano, eu vou ser contigo. Eu vou poder te usar. Eu vou estar com você. Você vai ser minha boca. O problema todo, ai Deus, é a falta de separação do santo e do profano, do imundo e do limpo, do sagrado e do não sagrado. A seriedade com o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Seja ele para ensinar, seja ele para pregar, seja ele para louvar. É uma responsabilidade. Então separe o precioso do vil, o santo do profano. Que os nossos pés possam ir aonde os santos devam ir. Que as nossas mãos peguem o que o santo possa pegar. Que os nossos lábios falem o que o santo possa falar. Que os nossos olhos olhem o que os santos possam olhar. Que os nossos ouvidos ouçam o que os santos podem ouvir. Santidade é uma vida de separação do mundo e devoção a Deus. Se eu me separo do mundo e não me devoto, não volto para Deus, essa santidade ela é enganosa, porque eu não vou conseguir mantê-la. Viveremos um farisaísmo, viveremos uma ilusão de ótica, enganando os outros, externo, quando estivermos fora, e vivendo a realidade dos fatos de uma vida profana, quando ninguém nos vê. Isso é muito sério. Vamos lá. Efeito de desprezar as bênçãos de Deus. Deus nos abençoou para revelar seu valor a nós e seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus que nos abençoa. É verdade isso aí. Então, buscar o que não pode mais ter. Para Esaú, os direitos da primogenitura e as bênçãos de Deus através de seu pai Isaque, com as coisas distintas. Por isso ele buscou ser abençoado por seu pai, mesmo depois de ter vendido a primogenitura para Jacó. Nem mesmo suas lágrimas de remorso puderam restituir aquilo que por natureza já lhe pertencia, mas que ele desprezou. Infelizmente, o desprezo foi deliberado. Ele simplesmente ouviu, foi na lábia de Jacó. Há muita gente com o espírito de Jacó dentro da igreja. Há muita gente com espírito enganador, trapaceiro, que gosta de se locompletar, mesmo que isso desgrace alguém. Infelizmente, que Deus nos guarde do espírito enganador, do espírito de Jacó, que está atuando aí e fazendo muitos males no meio do povo de Deus. E que Deus converta os Jacós em Israel. Que Deus os chame a uma responsabilidade, nem que para com isso eles tenham que mancar. Tem uma marca física, mas que encontre Deus de verdade. Foi assim com Jacó. Vamos lá. Buscar o que não podia mais, uma bênção inferior, né? E ele acabou
quando chega o dia tão esperado de Isaac abençoar o filho de Esaú, Isaac ele pede cozido, preparado como uma caça, captura aí aquele papo da mãe. Mais uma vez a mãe entra e tenta causar um engano, e esse engano causa muitos males novamente na família. São a família que divide com, como é que se diz? Um privilegiado mais do que o outro. Essa família aqui acabou se dividindo e causando muitos males, até porque os filhos tiveram que ir um para o norte, um para o norte, um para o sul, um para o leste, um para o oeste, e acabou a família vivendo longe dos seus pais. E isso aqui tudo por falta de não valorizar aquilo que Deus deu e tentar dar uma ajuda àquilo que Deus falou. Não valoriza o que Deus deu e tenta dar uma ajuda ao que Deus prometeu, ao que Deus disse. Deixa Deus fazer. Ele tem caminhos na tormenta. Ele é assim mesmo. Isso é Deus. Nós não o compreendemos. Vamos lá. Uma mágoa interior. Esaú bradou, chorou, passou a sentir ódio de Jacó, planejou matar seu irmão após a morte de seu pai Isaque. Matando Jacó, Esaú recuperaria os direitos civis de primogenitura, porém não recuperaria de hipótese alguma a bênção de Deus para a sua vida. Esaú tenta de alguma forma consertar as coisas, casando agora com mulheres, sua parentela, como ouviu ordenar Isaque a Jacó. Mas isso não mudava seu espírito mundano. Esaú segue por anos profundamente magoado com seu irmão, vindo a se reconciliar muito tempo depois. Mas isto só aconteceu por iniciativa humilde de Jacó. Quando Jacó encontra Deus, aí a gente vê a diferença de quem encontra Deus. Ele decide ir ver o seu irmão. Ele decide se consertar com o seu irmão. Quem encontra Deus tem que se consertar, né? Não pode viver a vida toda desconcertado e estando na igreja, estando no altar, estando ensinando, ele precisa se consertar. E Jacó, quando encontra Deus, porque Deus faz isso, quando você encontra Deus, Deus te leva aos concertos. Eu pedi perdão a Deus. Não, você machucou alguém, você tem que ir. Alguém, isso é ponto relevante para a sua aula. Isso é uma tônica para a sua aula, porque isso aqui abre um leque. Tem muita gente ferida, muita gente magoada, muita gente machucada, muita gente deprimida, oprimida, porque alguém feriu, alguém machucou, alguém magoou, e esse alguém está executando papéis de evidências na igreja. Quem encontra Deus, ele vai reparar os danos causados em alguém. E ele então vai reparar esse dano, ora a Deus com muito medo do seu irmão, mas ele vai até o seu irmão. Então, que isso você pode trazer uma tônica. Se você tem algum problema, esses probleminhas e ressentimentozinhos, ele te impede de crescer espiritualmente, ele te impede de crescer ministerialmente, ele te impede de orar, de vontade de orar. Você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de jejuar, você não consegue se consagrar, porque você tem um bloqueio, uma algema dentro de você. É a oportunidade de se liberar isso, de romper. Essa aula é uma aula que pode te instruir a romper, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de maneira livre em Cristo Jesus, em Deus o nosso Pai. Bom, livre da mágoa. Que o Espírito Santo nos cure. Você que vai ministrar essa aula, ore para que haja cura interior no momento dessa ministração. Ore pela sua turma, ore pela sua classe, ore pela sua igreja, para que o Espírito trate as raízes de amargura de quem estiver ali no momento. Tá bom? Que o Espírito leve as pessoas que precisam e te use
de maneira sobrenatural. Para a gente concluir, diz que há lições e avisos para nós no estudo da história dos patriarcas. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas. Mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo caído. Chegou o nosso fim, não sei se fala, que pena, poderíamos prosseguir, mas acabamos aqui a nossa lição de hoje. Nós vamos voltar aí semana que vem com a lição de Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, beijo no coração.